Olá, alunos do curso de Engenharia Agronômica, turma do quarto período. Durante essa semana, nós estudaremos a aplicação agronômica das giberelinas. Bom, quando nós falamos então das ações das giberelinas, vale a pena lembrar que todo hormônio ele necessita de um sinal. Esse sinal é transduzido, ou seja, o hormônio ele é transportado na planta do local de síntese para o local de ação e nós vamos ter uma resposta. No caso da giberelina, a condição climática para que as sementes germinem é a absorção de água. Então, lembrando que geralmente a maioria das sementes ela absorvem cerca de 50% do seu peso em água. Então, vamos dar um exemplo aqui. Uma semente pesando 1 grama, ela absorve meio grama para que ela inicie o seu desenvolvimento. O balanço hormonal, ele é feito da seguinte maneira. Quando as sementes absorvem a água, o ácido abscísico que estava mantendo aquela semente em dormência, ele é diluído na água absorvida, aumenta imediatamente a síntese de giberelina e, em resposta, essa semente germina. Então, para aquelas sementes que apresentam uma dormência fisiológica, ou seja, a síntese de giberelina é lenta ou ineficaz, a aplicação da giberelina nessas sementes, ela favorece o processo de germinação e essas sementes germinam mais rápido. Então, aqui nós podemos observar, uma planta de olho de cabra, é uma espécie nativa da nossa região, uma planta que já chegou a risco de extinção, na nossa região. No entanto, hoje, nos projetos de reflorestamento, a olho de cabra geralmente é uma árvore a ser implantada, Essa semente aqui, pessoal, usa bastante para jogar truco, então ela é bem conhecida, por todos. Aqui é uma sequência de desenvolvimento da plântula desde a germinação, lembrando que a germinação ela é a retomada do crescimento do embrião e ela é observada pela protusão da radícula, Aqui nós temos a emergência, quando o caule já rompeu o solo e está desenvolvendo. Aqui as duas folhas cotiledonares bastante desenvolvidas e a partir de agora as primeiras folhas verdadeiras. Baixa a mesma coisa, É uma sequência de desenvolvimento dessa plântula. Então, a olho de cabra, ela é uma semente que ela tem dormência tanto física quanto fisiológica. Física porque o tegumento, ou seja, a casca da semente, ela é extremamente rígida. Então, esta dormência física ela tem que ser rompida. E como ela é rompida, Geralmente nós utilizamos uma tesoura de poda, por exemplo, para dar um pico nessa semente. Ou seja, a gente faz uma abertura a essa semente, que nós chamamos de escarificação, que pode ser feita com lixa. Assim, eu acho que a lixa demora muito, Pode ser feita no esmeril, para quem tem conhecimento em manusear um esmeril, Ou seja, nós vamos escarificar essa semente, nós vamos romper o tegumento da semente. E qual é o objetivo disso? Facilitar a entrada de água. Uma vez que a água penetra na semente, diminui a concentração de ácido abscísico e aumenta a concentração de giberelina, favorecendo dessa maneira a germinação. No entanto, a olho de cabra, na natureza, ela demora por volta de 90 dias para germinar, para a protusão da radícula. Então, quer dizer, é uma semente de germinação muito lenta. E isso no viveiro, gente, é complicado, porque quanto maior é o tempo de germinação de uma semente, mais essa muda fica no viveiro. Então, isso aí gera gastos, geram custos, Então, hoje, é muito comum, eu estou dando exemplo de olho de cabra, mas nós temos inúmeras florestais que é onde não só a escarificação, que é o rompimento do tegumento, associado com a aplicação de giberelina como regulador de crescimento, favorecem demais a germinação dessas sementes. A olho de cabra, para vocês terem uma ideia, de 90 dias para germinação, ela cai para 28, com a escarificação associada ao uso de giberelina.
né? No desenvolvimento das gemas é a mesma coisa. Nas plantas que entram em dormência no período de inverno, o ácido abscísico ele protege essas gemas, ou seja, impede as gemas de desenvolverem. Então, e o sinal que elas recebem, né, para iniciar o processo de desenvolvimento é a absorção de água. Então, assim que inicia o período chuvoso, essa planta absorve água. O sinal, então, é transduzido. O ácido abscísico que estava mantendo a gema em dormência diminui sua concentração, aumenta a concentração de giberelina, em resposta ao desenvolvimento das gemas. Um exemplo nós podemos ter do pessegueiro, né? Aqui nós temos o pessegueiro, uma planta bem típica de clima temperado. Aqui na nossa região, o município que produz pêssego é o município de Caldas. E nós observamos aqui uma planta em período de inverno, onde os produtores, inclusive, utilizam para fazer as podas de produção. Então, aqui é uma planta 100% caducifólia, ou seja, perde suas folhas e as gemas ficam em dormência. No entanto, assim que inicia o período chuvoso, diminui a concentração de ácido abscísico que estava mantendo as gemas em dormência, aumenta a concentração de giberelinas e, em resposta, essas plantas desenvolvem a parte aérea e logo em seguida frutificam. Outra aplicação comercial do ácido giberélico é a produção de frutos. Um exemplo bem típico que se usa muito hoje na produção de uvas no Brasil. Lembrando que a uva é uma fruta de clima temperado. No entanto, o Vale do São Francisco, né, que nós estamos lá no semiárido, no Nordeste brasileiro, ele tem hoje uma das maiores produções de uva de mesa e a melhor qualidade de uva de mesa do mundo, né? E uma das práticas culturais que são realizadas pelos produtores é justamente o aumento da haste do cacho de videiras. Então, quer dizer, se eu aumento o comprimento da haste, favorece o crescimento das bagas, né, dos frutos da videira como um todo. Isso faz com que o fruto ele desenvolva mais, tenha um peso maior, uma aparência muito melhor e o melhor valor pago no mercado internacional. Não só no mercado internacional, quanto no nacional também. Então, hoje, pelos produtores de uva, principalmente de mesa, é uma prática cultural, né, pertencente à cultura, que é a aplicação de giberelina. Uma outra aplicação, gente, pode ser até engraçada, mas é na produção de cerveja. Nossa, mas o que tem a ver a giberelina com a cerveja, né? A giberelina, então, ela é um hormônio relacionado à germinação. Então, durante a produção de malte, né, a partir das sementes de cevada, as giberelinas elas são usadas para acelerar a hidrólise de reservas da semente. Ou seja, eles fazem a aplicação da giberelina simulando uma germinação dessas sementes. O que acontece? Essa hidrólise da reserva é justamente para nutrir o embrião. E o açúcar produzido ali é a maltose. E essa maltose aumenta demais a sua concentração quando ocorre a aplicação de giberelina, porque a semente entende que precisa germinar. Então, a quantidade de maltose é muito grande. Então, o malte que é produzido é de melhor qualidade. Então, hoje, a indústria da cervejaria é a principal consumidora de ácido giberélico a nível de mercado mundial. Na produção de cana-de-açúcar também, a sacarose, que ela é armazenada nas células do parênquima cortical, presentes no colmo, né, que é uma forma de caule de algumas poáceas, como a cana-de-açúcar, né? A aplicação de ácido giberélico estimula o alongamento dos entrenós, justamente aonde o parênquima cortical armazena sacarose, resultando maior produção de biomassa e maior acúmulo de sacarose, ou seja, tendo um rendimento muito maior na indústria sucroalcooleira. A aplicação de ácido giberélico também ocorre, gente, ao contrário, que são os inibidores da síntese de ácido giberélico. Então, uma das funções da giberelina é justamente o aumento das células. Então, para evitar que a planta cresça, ou seja, para eu manter
um porte menor das plantas, existem os inibidores da síntese de giberelina. Dentre os bioestimuladores que promovem o retardamento do crescimento das plantas, né, justamente inibindo essa síntese do ácido giberélico, podendo ser utilizado para a redução do acamamento e do crescimento de árvores. Um deles é o paclobutrazol, chamado de PBZ, né? Ele é um inibidor da síntese de giberelina. Em Mangueira, hoje, também uma fruta extremamente produzida no Vale do São Francisco, aqui no Brasil, né, semiárido brasileiro, e que produz também uma das melhores mangas do mundo. O PBZ, ele inibe a síntese de giberelina, reduz o crescimento vegetativo, decrescem os níveis de giberelina e ocorre a indução do florescimento e frutificação, uma vez que o ácido giberélico ele está envolvido também na indução do florescimento e frutificação, que é o que marca a fase vegetativa para a fase reprodutiva da planta. Então, as plantas, as mangueiras, elas têm um porte menor, o que facilita não só a colheita, mas como os tratos culturais também, e também induzem a gema vegetativa a florescimento. Ou seja, passa a fase vegetativa para a fase reprodutiva. Dentre os produtos comerciais, nós podemos citar o Alar, o Cicocel e o Coulter. O Coulter, né? Ele tem essas duas formas de pronúncia. Aqui nós podemos observar uma foto da região do Vale do São Francisco, uma mangueira com um florescimento extremamente elevado, o que vai ter uma alta produção e uma facilidade na colheita do manejo, que é o porte mais baixo. Gente, então muito obrigada e até a próxima semana.